Os amigos de Deus, aquelas pessoas a quem Deus os chamou de amigos. A questão de 2 semanas, eu, Marcela, minha irmã e meu cunhado estivemos num evento, o Jungle Fight, um evento de MMA que aconteceu ali no ginásio da Portuguesa. Um evento que para o qual nós fomos gentilmente convidados pelo Pavan. Eu agradeço a Deus que ele veio, eu pensei que ele não vinha hoje, ia diminuir a força da minha ilustração. Mas nós estivemos ali naquele evento e, por uma série de circunstâncias que depois a gente pode compartilhar com vocês, eu e as pessoas que estavam comigo, nós acabamos no VIP do VIP, o VIPão. O melhor lugar ali do ginásio, bem de frente ali para o octógono, uma posição realmente privilegiada. Se alguém viesse me perguntar por que eu estava ali naquele lugar, porque afinal de contas eu não passo de um ilustre desconhecido, eu diria, bom, eu estou aqui porque eu sou amigo do Pavan. Eu sou amigo do Pavan e por isso eu estou aqui. Melhor ainda, não é quando você é amigo de alguém. Melhor ainda é quando alguém é o seu amigo. Quando alguém importante é o seu amigo, quando eu e você somos honrados com a amizade de alguém que é, pelo menos socialmente, mais importante do que cada um de nós. Poucas pessoas nas Escrituras, elas desfrutaram desse título de amigos de Deus. Em todo caso, porém, Deus é quem os chamou de amigos. Não era a pretensão destas pessoas. Não era a pretensão de Davi ser chamado amigo de Deus. Não era a pretensão de Abraão. Não era a pretensão dos 12 apóstolos. Não era a pretensão de Enoque ser chamado amigo de Deus. Deus é quem escolheu chamá-los assim. Mas por que é que tão poucas pessoas, tão poucos personagens bíblicos receberam esse privilégio de serem chamados amigos de Deus? O que é que essas pessoas elas tinham de tão especial para merecerem esta honra? Afinal, não é pouca coisa, não é verdade? Nós vamos começar com Abraão. Vamos começar com Abraão não o Abraão como nós o conhecemos de Gênesis, mas vamos ler a descrição de Abraão, uma das muitas descrições de Abraão no Novo Testamento. A descrição que Tiago faz dele. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, obrigado Bia, em Tiago capítulo 2, versos 14 a 24. Nós vamos ler todo esse trecho, mas nós vamos nos concentrar nos versos 21 a 24, ok? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. A passagem é uma demonstração do tema central do livro. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela concentra em si a lição principal desta carta de Tiago, que é a questão da fé vivida na prática. Como é que eu
posso viver de uma maneira coerente com aquilo que eu afirmo crer. Lutero, o reformador Martinho Lutero, ele desdenhava dessa carta. Ele dizia que, diante da majestade de uma carta, como a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Tiago era uma epístola de palha. Era uma epístola sem profundidade teológica. Lutero chegou a usar, em alguns momentos, até mesmo em sugerir que essa carta não deveria fazer parte do cânon bíblico. Todos nós temos direito de errar, não é verdade? Lutero tinha essa carta num conceito muito grande. O reformador, Martinho Lutero, ele estava enganado ao afirmar assim, a pensar assim. A riqueza dessa carta, a riqueza de Tiago, ela está justamente na sua simplicidade. Essa carta é rica porque ela é tremendamente simples, em demonstrar o que é, na verdade, o ser cristão. Quando você olha para essa carta, Tiago descreve de forma simples o que é você viver o teu cristianismo no teu dia a dia. Muito simples. Tiago mostra, nesta seção que nós lemos, dos versos 14 a 24, que uma fé não operosa, uma fé sem efeitos práticos, é uma fé sem valor. É uma fé que até mesmo os demônios têm. Se você diz que Deus existe, muito bem. Você não está falando nada de errado, porque até os demônios acreditam nisso. Mas qual é a diferença, afinal de contas, entre você e os demônios? Como prova das suas afirmações, daquilo que Tiago está dizendo nessa sessão, ele vai dar 2 exemplos bíblicos. O primeiro, que é aquele sobre o qual nós vamos refletir nessa noite, é o exemplo de Abraão, e o outro é Raabe. 2 personagens, ou 2 personagens, que agiram de acordo com a fé que Deus lhe dava. 2 demonstrações de como a fé funciona na prática. Nós vamos deixar Raabe hoje para uma outra oportunidade. E vamos nos concentrar na história de Abraão. Abraão e o Senhor. Uma amizade correspondida. Se nós estamos falando de amizade, essa é a história de uma amizade correspondida entre o Senhor e Abraão. Vamos começar então com a amizade do Senhor por Abraão. O primeiro lado dessa amizade. O Senhor e a amizade de Abraão. Quando você olha para a história de alguns personagens bíblicos, ou da maioria dos personagens bíblicos, pode parecer a você que esses personagens, eles eram super-homens. Gente que estava acima do bem e do mal. Gente que tinha um relacionamento tal com o Senhor, de uma maneira que eu e você dificilmente teríamos. Mas, na verdade, um olhar mais detido nos faz perceber que todos essas personagens bíblicas, e Abraão, aqui no caso específico, ele não era um homem diferente de nenhum de nós. Abraão, assim como eu e você, era um homem sujeito a todo tipo de falhas. A Bíblia tem essa virtude. A Bíblia é honesta sobre os seus heróis. Ao contrário de outros livros sagrados em que os heróis são sempre heróicos, desculpe a repetição, a Bíblia, ela não hesita em mostrar também o erro destas pessoas. E com Abraão, não é diferente. Abraão mentiu, por exemplo, por 2 vezes sobre o seu casamento com Sara. Abraão cedeu às sugestões de Sara para que ele se deitasse com a sua serva. Abraão carregou consigo a Ló quando o Senhor lhe ordenara sair da sua terra e da sua parentela. Abraão, quando você olha para Abraão, quando eu olho para Abraão, meu coração se enche de esperança. Porque se esse herói da fé não tinha nenhum superpoder, e eu não tenho também nenhum superpoder, não tenho uma super santidade, então o nosso coração se enche de uma alegria de que até mesmo eu, ou você, ou qualquer um de nós, ou qualquer pessoa pode também desfrutar das coisas que Abraão desfrutou. Abraão não era diferente de qualquer um de nós, era tão falho quanto. E por ser assim falho, por ser um pecador como eu e você somos, ele era incapaz de aproximar-se do Senhor por conta própria. Abraão e qualquer um de nós somos incapazes de nos aproximarmos do Senhor por meio dos nossos próprios esforços.
Ninguém, meus irmãos, pode entrar em um relacionamento de amizade com Deus pelo seu próprio esforço. Não adianta uma pessoa, numa bela manhã, acordar e dizer: hoje, até aqui eu era uma pessoa e a partir de agora, nesse despertar, eu estou ouvindo os passarinhos lá fora, isso me diz que eu vou passar a ser amigo de Deus. As coisas não funcionam assim. Por causa do nosso pecado, o nosso relacionamento com Deus ele está rompido, como nós falamos na semana passada, e por isso nós não podemos firmar essa amizade com Deus pela nossa própria vontade. A iniciativa desse relacionamento de amizade, tanto na vida de Abraão como na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que creem, é uma iniciativa que vem sempre do Senhor. É Deus quem nos chama para si quando nós ainda estamos distantes dele. Você há de se lembrar, por exemplo, na história de Abraão, no começo da história de Abraão, a narrativa do Senhor o chamando para peregrinar quando ele estava no meio da sua família em Harã. E a família de Abraão não era uma família que necessariamente conhecia o Senhor, era uma família pagã. E Deus o chamou ali. E assim é também com a nossa vida. Deus nos chama quando nós estamos distantes dele. Deus dá a Abraão a promessa de uma terra que ele desconhecia. Quando em Gênesis 12 o Senhor dá uma promessa para Abraão e diz: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, Deus não dá um mapa para Abraão. Ele simplesmente diz: sai. Sai e começa a andar. Já assistiu Forrest Gump? Que ele saiu para correr e ele correu durante 2 anos? Pois é, Abraão também peregrinou uma boa parte da sua vida. Deus também nos chama para uma terra que eu e você nós não conhecemos. Quando Ele nos chama, quando Ele se aproxima de nós, Ele nos dá a promessa de uma terra que ninguém por si mesmo conhece. Deus nos fortalece mesmo quando as suas promessas parecem tardias em se cumprirem. Deus continua a nos fortalecer. Abraão, 25 anos depois, 25 anos de espera desde a primeira vez que o Senhor fez a promessa lá em Gênesis 12, passam-se 25 anos até Gênesis capítulo 15, e o Senhor em Gênesis capítulo 15 repete a promessa. Abraão, olha para as estrelas do céu. Você consegue contar a areia do mar? Essa vai ser a tua descendência. O Senhor repete a promessa de Abraão. E diz, Gênesis capítulo 15, verso 6, que Abraão creu. Abraão creu na promessa, e como diz o nosso texto, citando Gênesis 15, 6, isso lhe foi acreditado por justiça. Abraão creu. Meus irmãos, Deus nos convida a uma amizade consigo, ainda quando eu e você nos fazemos inimigos dele. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos chama para um relacionamento consigo. Deus derrama sobre nós o seu Espírito, para fazer com que nós entendamos quem nós somos e quem Ele é. Deus nos faz olhar para o Senhor Jesus e compreender a nossa própria incapacidade e a capacidade do Senhor Jesus em nos redimir. Deus nos declara justos. Aquilo que na teologia e que nós já ensinamos aqui algumas vezes, nós chamamos de justificação. Deus ele nos declara inocentes no seu tribunal. Não existe mais culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos declarados inocentes diante do juiz supremo, e tudo isso por graça. Tudo isso por mera graça. Ele nos faz tudo isso quando nós ainda somos pecadores. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Graça. O fato de você ser um cristão, o fato de você ser um crente, o fato de você afirmar a sua fé no Senhor Jesus Cristo não é algo que nasce de você. É algo que Deus coloca no teu coração.
Deus te dá a fé necessária para você crer no Senhor Jesus. Você não está aqui pela sua própria força e você não está aqui por acaso. Se você está debaixo da graça do Senhor é porque Ele escolheu ter uma amizade com você. Eu não sei quantos de vocês conhecem Corrie ten Boom. Corrie ten Boom escreveu um livro bastante famoso chamado O Abrigo Secreto, contando a experiência dela na Holanda, salvo engano, durante a Segunda Guerra Mundial, escondendo e salvando judeus da perseguição nazista. Num dos seus livros, Corrie ten Boom escreveu: numa África, um homem veio para uma reunião como esta aqui, nossa, com as mãos cobertas por bandagens. Eu perguntei a ele, diz Corrie, como é que ele havia se ferido. E ele disse: o meu vizinho, o teto de palha da cabana do meu vizinho estava pegando fogo. Eu o ajudei a apagá-lo e é por isso que as minhas mãos estão queimadas. Mais tarde, diz Corrie, eu ouvi a história toda. O vizinho o odiava e colocou o fogo, havia colocado antes fogo no seu telhado quando a sua esposa e as suas crianças, os seus filhos, estavam dormindo na cabine. Imagine. Esse vizinho que ajudou o outro a apagar o incêndio havia colocado fogo na cabana do outro. Eles estavam num grande perigo. Felizmente, aquele homem que havia ajudado, que estava conversando com Corrie, ele foi capaz de apagar o fogo da sua casa a tempo. Mas algumas fagulhas voaram através do teto do homem que havia posto fogo na sua casa e o fogo pegou na casa do outro. Não havia ódio no coração desse cristão. Havia amor pelo seu inimigo e ele fez tudo o que ele podia para apagar o fogo na casa do seu vizinho. E é por isso que as suas mãos estavam queimadas. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é como esse homem, que consegue nos amar ainda nós sendo pecadores, ainda nós sendo seus inimigos. É o Deus que nos ama ainda que nós o odiemos. É o Deus que estende a mão para nós, mesmo que nós estejamos dispostos a ferir a mão desse Deus. É o Deus que age com benevolência e graça. É o Deus que nos convida à amizade com base num preço alto para si mesmo. O sangue do seu Filho Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós percebemos que essa amizade que o Senhor inicia tem uma contrapartida. Esta não é a história de uma amizade apenas do Senhor para com Abraão, mas também é a história da amizade de Abraão pelo Senhor. Da amizade que Abraão dedicava ao seu Senhor. Nos meios teológicos, esse texto que nós estamos estudando, ele tem uma dificuldade. E se você conhece um pouco da sua Bíblia, talvez você tenha percebido durante a leitura. A dificuldade está no relacionamento entre a teologia de Tiago e a teologia de Paulo. Quando você vê que Paulo afirma em Romanos 3:20 Romanos 3:20, que ninguém pode ser justificado por obras. Você conhece esse versículo, você conhece esse conceito teológico. Paulo diz, ninguém pode ser justificado por obras. E aí você vai para esse texto sobre o qual nós estamos meditando hoje em Tiago, e Tiago diz que sem obras ninguém pode ser justificado. Como é que você resolve isso? Como é que você resolve? E agora não é hora de eu dar aquela resposta que às vezes eu dou na escola bíblica, né? Que não resolve. Resolve. Nesse caso, há a solução. A Bíblia, ela não se contradiz. Paulo e Tiago, meus irmãos, eles estão observando a questão da salvação sob dois pontos de vista muito diferentes. O apóstolo Paulo, quando ele diz que ninguém é salvo por obras, ele está vendo o início do processo da vida cristã. A amizade com Deus
é isso que Paulo está querendo dizer nesse versículo, não pode ser começada pelo lado do homem. Por isso ninguém é justificado por obras. Ninguém pode ser bonzinho o suficiente para começar essa amizade com Deus. Esse é um relacionamento que, como nós já dissemos hoje, ele começa pela graça. Tiago, pela sua vez, ele não está vendo a questão da salvação no início. Ele está vendo o fim, a obra da salvação completa. Ele está entendendo que a fé que nos salva, leva necessariamente a uma transformação de vida e a um resultado prático. Vocês estão entendendo aqui? Não é simplesmente uma questão de dizer você é salvo pela graça. Sim, você é salvo pela graça, mas essa fé, quando você a olha no processo como um todo, no conjunto, você vai entender que esta fé ela tem um resultado prático. É por isso que não há contradição. Eles se entendem bem. Tiago e Paulo, eles se entendem muito bem. A fé de Abraão, meus irmãos, não é uma fé que se limitou a uma declaração. Abraão não é o tipo do homem que chegou simplesmente um dia na sua igreja, veio aqui na frente e disse, eu me afirmo crer no Senhor Jesus Cristo, e o pastor jogou água na cabeça dele. A fé de Abraão era uma fé que produzia continuamente fruto. A fé de Abraão era uma fé que produzia fruto. Simon Kistemaker, teólogo, exegeta, comentarista, falando a respeito desta passagem, ele diz que, e com bastante propriedade, que as obras, elas derivam da fé. E que a fé sustenta as obras. Há esse relacionamento, essa cooperação entre fé e obras. Mas, de todas as obras de justiça praticadas por Abraão, e foram muitas, nenhuma foi mais importante do que a sua prontidão em obedecer à ordem de sacrificar o filho da promessa. Certamente essa foi a maior obra, o maior fruto da fé de Abraão. Foi a disposição de sacrificar Isaque. Ainda que isso fosse contrário à sua razão. Pense bem, parece não fazer muito sentido, Senhor. Ainda que isso parecesse contrário à amizade de Deus. Afinal, com um amigo desse que manda eu sacrificar o meu filho, quem precisa de inimigos, na verdade? Parece contrário a essa ideia de que Deus era amigo de Abraão, a ideia de ter de sacrificar Isaque. Ainda que isso significasse renunciar a todas as promessas de Deus. Você tem de pensar o que é que está em jogo aqui. Porque afinal, Deus tinha uma promessa para Abraão. Olha, eu vou te dar um descendente, através desse descendente, esse descendente vai se tornar um grande povo, e através desse povo eu vou abençoar a todas as famílias da terra. E agora vem a ordem de Isaque ser sacrificado, então toda a promessa vai embora. Ainda que isto fosse o maior sacrifício que um pai pudesse fazer. Tem muitos pais e mães aqui. Imagine o que é você ter de colocar o seu filho num monte de pedras, jogar lenha em volta e levantar uma faca para desferir um golpe no peito dele. A menos que você seja um psicopata, dificilmente você faria isso. Mas Abraão fez. Abraão, meus irmãos, ele tinha uma firme esperança. E a esperança do Senhor de Abraão, é de que Deus ele poderia até mesmo fazer Isaque voltar dos mortos. A fé de Abraão se baseava nisso. De que se Deus assim quisesse, ele poderia até mesmo fazer com que Isaque voltasse dentre os mortos. É o que diz lá em Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Isso é a verdadeira prova de fé de Abraão.
A fé de Abraão estava em crer na palavra e na promessa de Deus. E quando Abraão creu na palavra e na promessa de Deus, a sua fé foi aperfeiçoada. É isso que o nosso texto diz. A sua fé ela foi completada. Pense na figura de um copo d'água, que vai se enchendo por meio das provas de fé de Abraão. E quando ele faz o sacrifício, ele se dispõe a sacrificar Isaque, aquele copo ele se enche. A fé de Abraão foi completada, foi aperfeiçoada, porque ele creu. Quando Deus ele nos dá a fé, quando ele nos outorga a fé, Deus tem um objetivo em mente. Não é simplesmente para que nós olhemos para o futuro, para Jerusalém Celeste ou para o céu. O objetivo da fé que Deus nos dá é que esta fé nos leve a fazer o que antes, nós que éramos escravos do pecado, nós não podíamos fazer. Esse é o objetivo de Deus quando Ele nos leva a crer. Que eu e você pratiquemos as boas obras, pratiquemos as obras de justiça. O objetivo da fé, meus irmãos, é alcançado quando eu e você vivemos uma vida de obediência, uma vida de confiança. É para isso que Deus nos dá fé, para que nós obedeçamos e confiemos nele. Veja que Abraão, ele não foi justificado pelo sacrifício de Isaque. Por uma razão muito simples eu posso dizer isso. Se você olhar a palavra que diz, Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça, está no capítulo, vamos ver se você está prestando atenção na mensagem, capítulo 15 de Gênesis. E você que é bom de Bíblia vai lembrar que o sacrifício de Isaque está no capítulo 22. Ou seja, Abraão ele não foi justificado por causa do sacrifício de Isaque. Ele já havia sido declarado justo. O sacrifício de Isaque ele vem simplesmente como uma demonstração viva da obra que a fé havia produzido no coração de Abraão. A fé de Abraão foi completada. Ela alcançou a sua culminância quando ele entrega Isaque. É por isso que a teologia de Tiago e a teologia de Paulo não são contraditórias. Mesmo Paulo entendia que a fé salvadora leva à prática da justiça. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, você sabe o que realmente produz paz com Deus? O que realmente produz amizade com Deus? Qual é a nossa resposta à amizade de Deus? É que a sua fé seja uma fé atuante. Uma fé que age em amor. A vida de Abraão, meus irmãos, é o exemplo da verdadeira amizade com Deus. Quando eu olho para Abraão, eu vejo a verdadeira história de uma amizade com Deus. É uma amizade que começa em Deus, na iniciativa de Deus, e termina com a vivência prática desta fé. As minhas obras, as suas obras, elas são a prova, elas são a vitrine, elas são o produto da nossa fé. Uma fé que não resulta em obras é, nas palavras de Tiago, uma fé morta. É uma fé que não tem valor algum. É uma fé que não tem sentido. Se a tua fé, a tua declaração de que você em Jesus Cristo não te leva a ser uma pessoa diferente da média de todas as outras pessoas, se a tua fé não te leva a corresponder à amizade de Deus, produzindo boas obras, então não diga que você tem fé. Tua fé é vã. O que é que isso pode nos ensinar a nós, que também queremos ser chamados amigos de Deus? Porque eu acredito que todos nós queremos sermos chamados amigos de Deus. O que é que nós aprendemos dessa passagem? Nós aprendemos que uma amizade está disponível a todo aquele que quiser se aproximar por fé. A mão de Deus não é uma mão remissa, uma mão que está escondida para não poder salvar. Deus está ainda estendendo a mão a todo aquele que quiser crer.
Ah, pastor César, mas isso aí é iniciativa do Espírito Santo, sem dúvida. Mas há uma resposta que é esperada do ser humano. Deus está estendendo a mão amiga a todo aquele que quiser ouvir e quiser abraçar a fé em Jesus Cristo para se tornar um amigo de Deus. Eu estou olhando para o rostinho de todos vocês aqui, de cima, e eu vejo que a maioria aqui declarou a sua fé. Temos aqui alguns que não, mas a maioria aqui já declarou a sua fé. Mas é bem possível. Eu não quero ser tolo de pensar que muitos de nós já declaramos sim a nossa fé aqui na frente, mas ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Isso é bem possível. Ou é possível que as pessoas que estão nos assistindo aí de casa, e graças a Deus os vídeos têm tido um retorno bem interessante, pedimos que você continue a compartilhar os vídeos, também precisam saber disso. De que a mão de Deus é uma mão que está estendida e que nos convida à amizade consigo. Nós aprendemos também dessa passagem que a amizade com Deus é a certeza de uma amizade eterna. Eu e você temos, certamente na nossa história de vida, a história de muitas amizades que se desfizeram. Algumas se desfizeram simplesmente porque, enfim, as circunstâncias mudaram. E você mudou, e as pessoas mudaram. E você perdeu o contato. Outras amizades podem ter se desfeito por causa de brigas, de desentendimentos. Mas a amizade que nós temos com Deus é uma amizade eterna. Quando Deus chama alguém para ser seu amigo, Ele não muda de ideia. Quem é amigo de Deus é amigo de Deus para sempre. Porque Deus não é filho do homem, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te chamou para ser amigo, e você abraçou essa amizade com Deus, amigo você é de Deus. E vai viver com essa amizade por toda a eternidade. Então tenha certeza dessa amizade. Não há nada que você ou eu possamos fazer para que Deus deixe de ser o nosso amigo. Ele nunca vai retirar de nós a oferta da sua amizade. Nós aprendemos também que essas certezas que temos aqui, que aprendemos com Abraão, que há um descanso em saber que esta amizade, ela não depende das nossas boas ações. Eu e você vamos pisar na bola com Deus, o nosso amigo, muitas vezes. Tenha certeza disso. Mas essa amizade não depende das nossas boas obras, das nossas boas ações. Isso traz um descanso muito grande na minha vida, na tua vida. Nós aprendemos também da necessidade de uma fé provada no vestibular das obras. Vir aqui à frente, declarar a sua fé, cantar louvores domingo após domingo, declarar o credo apostólico, como nós vamos fazer daqui a pouco, é fácil. É fácil. Mas a verdadeira prova, se você tem fé, acontece a hora que você sai daqui. Aí é que o vestibular acontece. E eu vou dizer para você, é mais difícil do que o vestibular da USP. É bem mais complicado. A fé precisa ser provada por meio de obras, por meio de ações práticas. É preciso que haja coerência. É possível para o cristão apenas dois caminhos. Ou o cristão age de uma maneira coerente com a sua fé, ou o cristão age de acordo com aquilo que ele afirma crer, ou o caminho oposto é o caminho da hipocrisia, em que você declara uma coisa e você pratica outra. E aí você não é nada melhor do que qualquer um dos fariseus contra os quais Jesus chamou de uma raça de víboras. Só há dois caminhos possíveis, ou a coerência ou a hipocrisia. É isso que nós aprendemos também com a vida de Abraão. Por fim, nós aprendemos que existe uma resposta adequada à generosidade de Deus. Existe uma resposta adequada de cada um ao amor que Deus nos dedica.
Esse amor é gratuito. Ninguém aqui conquistou esse amor de Deus. Mas Ele nos chama a uma resposta. E a resposta a qual Ele nos chama é obediência. É obedecer. 4 letrinhas, né, Arlindo? Obedecer. Eu lembro de você falando isso sempre. 4 letrinhas. Obedecer. Essa é a resposta. É uma vida de amor a Deus. É da mesma maneira como Ele escolheu nos amar, você escolher também amá-lo e obedecer a Ele a cada dia. Meus irmãos, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve cada dia a reconhecer a grandeza da sua bondade. Uma bondade que nos chama, pecadores como nós somos, a uma amizade com Ele. E que eu e você a cada dia saibamos retribuir, agindo a cada dia como verdadeiros amigos de Deus. Que eu e você aprendamos a viver uma vida de amizade com o Senhor.